Mas Muita vem gente cá, tá essas passando duas mais, letrinhas aí pra que fazer vieram um museu que criar uma sala de design, criar bastante em casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado, por exemplo. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, de manta, bem agasalhada, nesse frio. E vocês, como estão? Já disse para vocês que tomei minha segunda dose da vacina, não é? Espero que vocês tenham tomado a primeira, que estejam aguardando a segunda, já tenham tomado a segunda e tenham esperado os 15 dias para ficar completamente imunizado. Vocês sabem, eu sou a Adriane Azevedo e esse é o canal do YouTube do Sim de Bancários. E aqui a gente conversa sobre várias questões relacionadas à arte, ao teatro, mas vocês sabem, nós temos várias outras aulas e qualquer um pode assistir. Então, se cuidem, estamos aí com a nova variante. Continuem usando máscara, continuem usando álcool gel. E hoje nós vamos conversar com uma grande amiga, atriz também, a Elisa Lucas. A Elisa, além de atriz, ela é dramaturga. Já expliquei para vocês o que é, aquela pessoa que escreve teatro. Ela também é pesquisadora e diretora de artes cênicas do Instituto de Artes da URGS, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também fundou um grupo, o grupo Capitu Teatro e Pesquisa Cênica. É com esse grupo que ela trabalha, que ela monta seus espetáculos. Então a Elisa Lucas vai conversar um pouquinho agora com vocês sobre a experiência dela no início da sua carreira. Por que eu quis conversar com a Elisa? Porque eu sei que ela, diferente de mim, que já expliquei para vocês, que comecei fazendo teatro na prática, que nunca tinha pensado em fazer teatro, eu fazia faculdade de artes plásticas na época, não era artes visuais, era artes plásticas na URGS, eu sou barra 80, passei na URGS em 1980 para artes plásticas. E aí, quando eu já estava no terceiro ano de faculdade, é que eu conheci, então, um diretor de teatro e comecei a fazer teatro. Assim. Vai para dentro de cena. Primeiro com um papelzinho pequeno, depois já assumi o papel principal e logo ganhei meu primeiro prêmio, Tibiquera. Então aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. Só que assim como a Elisa, eu também penso em fazer tudo dentro do teatro. Não me interessa se eu sou atriz. Eu sou atriz, sou produtora, eu dou oficina, eu dirijo. Se tiver que fazer um cenário, eu faço. Se tiver que fazer figurino, se tiver que ser bilheteira, se tiver que fazer portaria, eu faço qualquer coisa. Porque gosto muito de estar, então, dentro desse espaço que é o teatro, né, num palco, ou então fazendo teatro na rua, em parques, em canchas, em salão paroquial. Em qualquer lugar eu gosto de estar fazendo teatro. Então, por isso que eu quis conversar com a Elisa. Ela é uma pessoa formada dentro da Universidade Federal. Antes ela fez teatro amador, coisa que eu também não fiz. Então a carreira dela é bem diferente da minha. Eu espero que vocês gostem dessa entrevista, desse bate-papo com ela, que ela é uma pessoa muito interessante e tem muito para contar pra gente. Fiquem aí com a primeira pergunta que eu fiz para Elisa Lucas. E essa primeira pergunta que eu fiz para ela é sobre como que ela começou a fazer teatro. Quais foram os primeiros passos dela? Se ela sabia desde pequena que ia fazer teatro. E olhem o que ela respondeu. Então, Adri, quando que eu comecei a fazer teatro? Na verdade, eu comecei a fazer teatro amador aos 11 anos, na minha cidade natal, em Rio Grande, nas oficinas do Teatro Municipal de Rio Grande. Mas antes de começar a fazer teatro, eu me apresentava nos clubes da minha cidade, na Associação Cultural Águia Branca e no Clube de Ferroviários. Eram apresentações infantis que a gente fazia em datas comemorativas. E aí a minha primeira personagem foi a Emília.
Depois eu participei de um número coletivo que era com o Ursinho Pimpão. Eram apresentações, coreografias envolvendo músicas da época, nos anos 80, quando eu era criança. E desde pequena eu falava para minha mãe que quando eu crescesse eu queria fazer teatro. Na verdade, mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos, assim, eu decidi que eu adorava dançar. Aí eu pensei assim, ai, quando eu crescer eu quero ser bailarina. Aí eu pensei, ai, mas eu gosto de cantar também. Já sei, eu vou ser atriz, que aí eu vou cantar e dançar. Bom, daí eu sempre falava isso para minha mãe, a minha mãe super me incentivou. E aí a gente estava na De Brinquedo, que era a antiga Casa dos Presentes na cidade do Rio Grande. Eu tinha 10 anos, 11, 10 para 11. Estava comprando roupa de Barbie. E a gente encontrou uma professora que minha mãe conhecia e sabia que ela era professora de belas artes e de piano e que ela tinha alguma relação com oficinas de teatro. E aí a minha mãe perguntou, tu tem informação, como é que funciona? Aí essa professora, que era Clarice Ziegelman, disse, eu ministro oficinas de teatro no Teatro Municipal, as inscrições encerram essa semana. Daí naquele dia a gente saiu do centro e foi até o Teatro Municipal, fizemos a minha inscrição. E aí eu comecei a fazer teatro amador, com oficinas, né? E eram oficinas para jovens, adultos, tinha várias faixas etárias. E de lá eu fui convidada para participar do grupo cênico do Teatro Municipal do Rio Grande. A gente tinha uma agenda, né, de festivais amadores que eram promovidos naquela época pela FETARGS. A gente está falando de 1993. E aí eu lembro que o primeiro festival de teatro que eu fui foi em Jaguarão. E aí nós ganhamos com o espetáculo A Magia de Ploss, uma adaptação futurística do Mágico de Oz, e fomos para Erechim, para a eliminatória, com vários grupos do estado. E aí eu tinha lá desde os 11, 12 anos na agenda da escola os dias de ensaio, as preparações, as montagens, quando tinha ensaio geral, com montagem de luz. E era o meu grande desejo de ser atriz quando eu crescesse, de estudar teatro. E nesse primeiro festival que eu fui, essa é uma história que eu gosto muito de contar, tinha os debates depois dos festivais. Era uma prática que eu acredito que ainda existe, né? A cada final de espetáculo, os jurados avaliavam o espetáculo, conversavam com a equipe, os grupos contavam um pouco da trajetória. E aí eu lembro que nesse meu primeiro festival, os jurados eram o Newton Filho, a Aracy Esteves e o Ronald Hadi. E depois que nós participamos do debate, aí eu fiquei sabendo que eles moravam em Porto Alegre e trabalhavam com teatro. Aí eu lembro que eu perguntei para eles, eu fiz 2 perguntas. A minha primeira pergunta era, aonde a gente estuda isso? E a segunda pergunta era, dá para viver de teatro em Porto Alegre? Eu tinha 11 anos e já estava preocupada com isso. Aí eles responderam, cada um a partir da sua experiência. Falaram, o Newton Filho tinha inaugurado o Teatro Newton Filho há pouco tempo. A Aracy Esteves mencionou que eu poderia dar aula se eu fizesse a faculdade de teatro. O Ronald Hadi comentou um pouco da experiência dele de teatro com escolas. E todos eles me falaram do Departamento de Arte Dramática da URGS, que era uma faculdade de teatro. E a partir daquele momento, ali eu devia ter 12 anos, eu acho já, o meu desejo, assim, o grande desejo da minha vida era estudar no Departamento de Arte Dramática da URGS. E desde que eu comecei a fazer teatro amador, eu não parei mais. Eu dei uma parada enquanto eu estudava o magistério, mas eu fazia teatro ou nas aulas, ou a gente montava espetáculo e apresentava em escolas. Então, eu estava sempre muito envolvida, direcionada, focada de alguma maneira na questão do teatro. E aí eu finalizei o magistério, fiz o estágio como professora de 3ª série, né, que era professora do ensino fundamental, e no semestre seguinte eu fiz cursinho e aprovei no vestibular da URGS e vim para Porto Alegre em 2000. E eu acho que esses foram os meus primeiros passos, né, foi a questão de aproveitar
as oficinas de teatro amador que tinham em Rio Grande. E aí, claro, teve uma época que a Clarice Ziegelman era a diretora do grupo, né? E aí ela se transferiu para Canela. E aí começaram a trocar, daí a gente teve outros professores, a Elisa Calvetti foi professora do Teatro Municipal há um tempo, e paralelo a isso eu fui participando de alguns grupos, ou do Teatro Municipal, ou grupos de estudos de teatro que tinham na cidade. Depois o Lore Nelson foi para, que era de Pelotas e teve em Porto Alegre um tempo, foi para Rio Grande. Aí nós montamos, através das oficinas de teatro, do Teatro Municipal, o Gaúcho é a Morte. Então, os passos, eu acho que era fazer as oficinas, participar das oficinas, participar dos grupos de estudo e sempre trocar com as pessoas, sempre perguntar. E quando a gente ia para festivais, eu fazia oficina. Eu lembro que eu fiz oficina com o Newton Filho, em 93. Eu lembro que eu fiz uma oficina de expressão corporal com o professor Gilberto Icli no Festival de Jaguarão de 95. E foi isso. E quanto a se eu sabia que eu ia fazer teatro sempre, eu não sabia, mas eu queria muito. Te respondi? Pois é, claro. A segunda pergunta que eu faço para Elisa é sobre toda essa questão da universidade, sobre como a universidade formou a carreira dela, porque vocês vão ver que tudo o que ela faz depois da universidade está ligado ao que ela aprendeu, conheceu, pesquisou lá dentro. E depois ela vai se aperfeiçoar também, vai fazer mestrado e doutorado, não é? Que são então aperfeiçoamentos da sua graduação. Então vocês vão ver como uma pessoa que dedica a sua carreira a parte acadêmica primeiro e depois a parte mais prática, porém sempre tendo como referência o que aprendeu na academia, na universidade, na faculdade. Isso é muito interessante porque eu contei para vocês mais ou menos o que me aconteceu. Eu que fazia parte do grupo que chamavam na época de atores da rua, atores que aprenderam na prática, não que foram formados na universidade. Apesar de que depois, em 1990, eu curso aí mais uns anos de URGS no curso de artes cênicas. Porém, meu envolvimento com teatro já era tão grande, já fazia quase 10 anos que eu fazia teatro, que essa carreira se sobrepôs, não é, aos estudos. Teve uma época que eu tive que largar, porque a carreira começou a ter muitos trabalhos depois que eu comecei a ser produtora cultural também. Aí eu consegui continuar vivendo de teatro, porque eu sempre vivi dessa carreira de teatro, não é? Desde que eu comecei a fazer teatro. Nos anos lá que eu fazia artes plásticas, eu trabalhei, não é? Numa repartição pública na Secretaria de Planejamento, 3 anos. Foi só esse meu único trabalho fora do teatro, que eu precisava desse trabalho para poder sair de casa. Então, aí eu saí de casa e desde 1982, quando eu estreio na Sala Álvaro Moreira, até hoje, eu vivo de todo esse entorno da arte, do que eu faço, do teatro, das oficinas, da produção cultural, dos eventos que eu adoro fazer. Então, vamos ver com a Elisa Lucas se é possível a gente viver de teatro e todas essas outras questões. Mas primeiro aí, nessa segunda pergunta, ela vai responder como foi, então, a experiência dela na universidade. A universidade, ela tem uma importância muito grande na minha vida, assim, né? No caso, a URGS, né? Primeira coisa que foi fundamental foi o fato dela ser pública, gratuita e de qualidade. Se não fosse isso, eu não sei se eu teria podido cursar, se eu teria tido condições. E ela tem uma importância muito grande por duas coisas. Pela qualidade do curso
de artes cênicas que me formou enquanto profissional, né, e que deu as bases para o trabalho que eu realizo até hoje. Na faculdade de artes cênicas, assim, eu tive acesso a diferentes metodologias de prática cênica, a diferentes técnicas. A faculdade, ela me formou tanto enquanto artista, como enquanto espectadora. Ela me abriu as portas para pesquisa prática em artes cênicas, que é algo com que eu sigo trabalhando, né? Assim também como com teatro. E, na verdade, eu tenho uma grande paixão, assim, pela universidade, né? Porque eu vinha do teatro amador. E no teatro amador, a gente não tinha acesso a tantas técnicas, né? E a tantas metodologias, a tantas formas de fazer. E eu tinha muita vontade, né, de aprender. Eu ficava pensando, puxa vida, mas como é que tu sai de uma emoção e vai para outra? Como tem atores tão incríveis, como é que a gente aprende isso, né? Eu, talvez inconscientemente, eu não, acho que até conscientemente eu não queria acreditar em talento. Não me convencia, eu pensava em uma questão técnica, em uma questão de construção, de se construindo, né? E através das aulas do DAD, né, que eram na grande maioria práticas, eu tive contato com tudo aquilo que eu queria, que eu desejava e que eu não conhecia. E tem uma outra questão também que foi muito importante para mim com relação à universidade, que foi a casa do estudante, né, Adri? Imagina, eu vim de Rio Grande e eu não tinha condições de alugar um apartamento, para morar sozinha aqui. Eu vim sozinha, minha mãe ficou. Depois, quando eu me formei, minha avó faleceu, ela veio morar em Porto Alegre. Então, o fato de eu ter conseguido a casa do estudante, a gente tinha também benefício, pagava o RU bem barato, imagina, era 50 centavos almoço e janta e café da manhã. Esse privilégio que eu tive permitiu que eu me dedicasse só à faculdade. Então, desde o início, eu era 100% focada na faculdade. E aí, quando sobrava tempo livre, eu comecei a buscar. Eu colava cartazes de alguns espetáculos. Eu lembro que eu colava cartaz para Débora Finocchiaro, para o Roberto Birindelli, que depois me dirigiu no meu projeto de graduação dentro da faculdade. Eu colava cartaz de várias peças. Em 2001 eu dei oficina de teatro na oficina de arte Sapato Florido da Casa de Cultura, mas era sempre nos horários que sobrava, e a minha vida tinha uma dedicação muito grande à universidade, né? A partir de 2001 eu participei de uma pesquisa com a professora Inês Marocco, que se chama As Técnicas Corporais do Gaúcho e a sua relação com a performance do ator dançarino. Essa pesquisa era uma pesquisa prática de treinamento de ator, e eu trabalho com o sistema que nós desenvolvemos dentro dessa pesquisa até hoje, nas peças que eu ensino. Então é isso, assim, a universidade ela tem uma importância muito grande. Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande com relação à universidade, e também uma relação de paixão mesmo, né, por tudo que a universidade promove e possibilita. E tanto que quando eu fui para a Espanha apresentar o projeto para um projeto que poderia ser de mestrado, o projeto passou direto para o doutorado. Quer dizer, a universidade me deu uma bagagem muito boa e me deu ferramentas para que quando eu me formasse eu pudesse colocar em prática. Eu saí da graduação me sentindo com ferramentas para trabalhar e atuar como artista. Então, esse foi um pedacinho, as 2 primeiras perguntas que eu fiz para Elisa, mas aguardem aí a parte 2 da entrevista, que eu farei mais 3 perguntinhas para ela. Na semana que vem vocês vão ter estas respostas. Se cuidem muito, não esmoreçam, a pandemia não acabou. Nós estamos com uma nova variante aí, a Delta.
Nada para se preocupar demais, apenas para a gente continuar com a nossa proteção, o nosso protocolo básico. Álcool gel nas mãos, antes de passar a mão em qualquer local do rosto. Tirem as roupas quando chegarem em casa. Usem a máscara, A máscara é muito importante. Não ouçam as pessoas que dizem, não precisa mais usar máscara, não tem mais pandemia. Não, continue com a máscara. Que mal faz um pouquinho mais usar a máscara, não é? Melhor do que pegar o vírus e talvez ter que ir para um hospital. Então continue usando a máscara. Uma excelente semana para vocês. Semana que vem com Elisa Lucas de novo. Um beijo!